Muito bem, dona Yolanda, começando agora a 8ª leitura. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. Vamos ver quais são. A primeira, quando o confessor tem um pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando uma alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista, depois da confissão ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Não conseguirá ficar em paz se pressentir que o confessor se esforçou para tranquilizá-la, embora ele próprio não esteja convicto. Ou, como já me aconteceu, que um confessor, não podendo conhecer em profundidade determinados mistérios da alma, lhe recuse a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma, em tal estado, tranquilizar-se no confessionário, se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão. Porque desta maneira a expõe a um grande perigo, e mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar, apesar desses especiais dons de Deus. E embora ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da Igreja. A segunda, quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstre impaciência, a alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isto termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto às graças como quanto à própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por muitas provas que me causaram riso. Eu me expressarei melhor com essas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar um remédio adequado? Nunca, porque ou não surtirá o efeito desejado, ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal e algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor quem me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor algumas vezes faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, a alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que o que pertence estritamente ao sacramento da penitência é o pecado, mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade, e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem
Esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Ainda uma menção referente ao confessor. Ele deve algumas vezes experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar para saber se está lidando com palha, ou com ferro, ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias de almas necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro, para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos. E novamente quero recomendar 3 coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue, à força, derramar na alma aquilo que deseja, se a alma não for sincera e aberta. A alma insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual, e o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado, porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Segundo, a humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo que a possa curar. Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças. Não progredirá na perfeição, nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. Oh, como são agradáveis os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma alma assim, especialmente quando, provada por Deus, entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus. Ela toca a terra apenas com um dos pés. A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde e de grande pureza. Ela, como que sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se agrega continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como espírito puro, encaminha a alma para uma vida puramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, que a tornou capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece nessa união espiritual com o Senhor, num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. Deus inunda a alma com sua luz, e a mente, assim iluminada, vê claramente e distingue os vários graus da vida espiritual. Reconhece quando a união com Deus era imperfeita, isto é, com a participação dos sentidos. Embora a maneira da ligação do espírito com os sentidos fosse já muito elevada e especial, era imperfeita. Existe uma união com o Senhor mais elevada e perfeita, a intelectual. Neste caso, a alma está imune das ilusões, sua espiritualidade é mais profunda e mais pura. Na vida onde prevalecem os sentidos, há um maior risco de ilusões.
e tanto a prudência da própria alma como a dos confessores deve ser, nesse caso, maior. Porém, existem momentos em que também Deus introduz a alma num estado inteiramente espiritual. Os sentidos se apagam e estão como que mortos. A alma está unida a Deus da maneira mais estreita, está imersa na divindade. O seu conhecimento é total e perfeito, não detalhado como anteriormente, mas geral e total. A alma alegra-se com isso, mas ainda quero falar daqueles momentos de provação. É preciso que nesses momentos os confessores tenham paciência com essa alma e que deve ter mas é preciso que nesse momento os confessores tenham paciência com essa alma, mas a maior paciência é a própria alma que deve ter consigo mesmo. Meu Jesus, vós sabeis o que sente a minha alma com a recordação desses sofrimentos. Muitas vezes me admirava de que os anjos e os santos permanecessem em silêncio perante tais sofrimentos da alma. Todavia, eles nos amam de maneira especial em tais momentos. A minha alma algumas vezes clamava por Deus, assim como uma criancinha que grita com toda a força quando a mãe lhe oculta o rosto e ela não a consegue reconhecer. Ó meu Deus, seja-vos dado louvor e glória por essas provações de amor. É grande e inconcebível a vossa misericórdia, ó Senhor. Tudo o que planejastes para a minha alma está impregnado da vossa misericórdia. Mencionarei aqui que aqueles que convivem com uma tal pessoa não devem acrescentar-lhe sofrimentos exteriores, porque, na verdade, quando uma alma tem o cálice cheio até as bordas, algumas vezes é justamente a gotinha que nós acrescentamos ao seu cálice que fará transbordar o cálice de amargura. E quem responderá por aquela alma? Evitemos acrescentar sofrimentos aos outros, porque isso não agrada ao Senhor. Se as irmãs ou as superioras soubessem ou apenas suspeitassem que uma determinada alma se encontra em tais provações e, apesar disso, ainda de sua parte lhes acrescentassem outros sofrimentos, pecariam mortalmente, e o próprio Deus lhes pediria contas dessa alma. Não falo aqui de casos que por sua própria natureza constituem pecado, mas falo de coisas que em outras circunstâncias não seriam pecado. Tomemos cuidado para não termos sobre a consciência o peso de tais almas. De fato, na vida religiosa, é grave falta e um defeito comum querer sempre acrescentar sofrimentos a uma alma que vemos sofrer. Não digo que isso aconteça com todos, mas existem casos assim. Permitimos-nos proferir julgamentos de toda a sorte e repeti-los quando muitas vezes devíamos ficar calados. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio, não como um silêncio sombrio, mas com um silêncio na alma, isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, e ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. O que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior à própria alma. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica à alma tagarela, que como o zangão na colmeia, zumbe muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda, para a doce paz e silêncio em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos, vou ler de novo, mãe. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição.
Eram almas religiosas. Meu Deus, que grande dor, pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas até mesmo serem santas. Ó Jesus, misericórdia, tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena. Realmente não compreendo consciências assim. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente, e resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Enveredei pelo assunto do silêncio, mas não é disso que eu queria falar, e sim da vida da alma com Deus e de como responde à graça. Quando a alma foi purificada e o Senhor convive com ela familiarmente, então agora é que toda a força da alma começa a ser empregada na busca de Deus. Contudo, ela por si nada pode, mas somente Deus é que dispõe de tudo. E a alma sabe disso e tem consciência disso. Ela ainda vive no exílio e compreende bem que virão ainda dias mais nublados e chuvosos, embora deva encarar tudo isso de uma maneira bem diferente do que no passado. Não se sente segura numa falsa paz, mas prepara-se para a luta. Ela sabe que pertence a uma geração de guerreiros. Agora compreende tudo mais claramente. Ela sabe que é de uma linhagem real e que tudo que é grande e santo refere-se a ela. Dona Yolanda, continuaremos na próxima sessão, ok? Um beijo, fique com Deus.